Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 26 de dezembro. Estamos na oitava do Natal e nesse dia a igreja celebra a festa de Santo Estevão, protomártir cristão, o primeiro mártir do cristianismo. Eu desejo mais uma vez a você um feliz e abençoado Natal. Que o Cristo, que se encarna em nossa história, seja fonte de bênçãos, de seguimento maduro do Evangelho, de fidelidade ao seu projeto amoroso. Obrigado por sua companhia aqui no nosso canal do YouTube, Dom Paulo Jackson. Obrigado por nos acompanhar pela Rádio Maria ou vários que nos acompanham pelos podcasts. O texto do Evangelho desta segunda-feira, na festa de Santo Estevão, é de Mateus capítulo 10, versículos 17 a 22. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós celebramos ontem um dos maiores mistérios da nossa fé. A eternidade entrou na história. O divino se fez humano. O Verbo eterno de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnou-se no seio virginal de Maria Santíssima e assumiu a precariedade da nossa carne. Nasceu pobre e necessitado, deitado numa manjedoura e visitado primeiro pelos pobres pastores que trabalhavam naqueles campos. Por ser um mistério tão grande, tão excelso, a Igreja nos oferece alguns dias para que possamos degustar, desenvolver e aprofundar o mistério do Natal que foi celebrado. Algumas festas e solenidades fazem parte da conclusão do ciclo do Natal. Por exemplo, a festa da Sagrada Família. Celebraremos no próximo dia 30 de dezembro. A solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, Dia Mundial da Paz, da Confraternização Universal, dia 1º de janeiro. A solenidade da Epifania, dia 8 de janeiro. E o ciclo do Natal se conclui com a festa do Batismo do Senhor, que neste ano de 2023 será no dia 9 de janeiro. O tempo comum começa no dia seguinte, depois da celebração da festa do batismo de Jesus, e se estende até a terça-feira,
antes da quarta-feira de cinzas da Quaresma. Recomeça na segunda-feira, depois de Pentecostes. É assim que a Igreja vai organizando o seu calendário litúrgico. No dia seguinte ao Natal do Senhor, no caso, hoje, segunda-feira, a Igreja celebra a festa do primeiro mártir do cristianismo, Santo Estevão. O seu nome em grego é Stéphanos. Stéphanos significa coroa. De fato, ele foi o primeiro cristão a receber a coroa do martírio, na perseguição que aconteceu em Jerusalém. Para a fé cristã, o dia do martírio é o Dies Natalis, o dia do nascimento verdadeiro para a fé. Estevão era um dos 7 homens, aos quais hoje chamamos de diáconos, um dos 7 diáconos da Igreja de Jerusalém. O texto do Evangelho de hoje se insere no discurso missionário ou discurso apostólico do Evangelho de Mateus. O tema central do texto do Evangelho de hoje é a fortaleza nas perseguições. As perseguições, inicialmente, são internas, dentro de Israel. É por isso que os cristãos são açoitados nas sinagogas. Mas depois também elas são externas. Os cristãos são levados diante de reis e governadores. Esse é o primeiro momento do texto, versículos 17 e 18. Aí aparece a advertência de Jesus aos apóstolos. Cuidado com os homens. Eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. Aqui é muito interessante a expressão suas sinagogas. Significa que já havia um certo distanciamento da parte de Jesus, da parte de Mateus, que escreve o Evangelho, isto é, Mateus já não se sente mais membro da sinagoga. As suas sinagogas, as sinagogas de um outro, não mais de Cristo, não mais de Jesus. Vai acontecendo cada vez mais o distanciamento entre as comunidades cristãs e as sinagogas, as comunidades judaicas. Até que ao final, depois do ano 90, provavelmente no final do primeiro século, acontece a bifurcação de caminhos, a separação definitiva entre cristãos e judeus. Então, nos versículos 17 e 18, aí aparece a advertência de Jesus, as perseguições, cristãos levados para serem açoitados nas sinagogas, levados diante de reis e governadores. É uma ocasião para se dar testemunho de Cristo Jesus diante deles. Dar testemunho de Cristo e do seu Evangelho diante das nações pagãs, diante de todo o povo. O segundo momento do texto é a defesa, versículos 19 e 20. Os cristãos comparecerão diante das sinagogas de reis e governadores, serão acusados de coisas horrendas, nem sempre terão direito a um julgamento justo, exatamente como aconteceu com Jesus. Mas aí está o momento e a ocasião para a defesa, versículos 19 e 20. Não é a eloquência, a retórica, a capacidade de falar bonito, a capacidade de persuasão, de persuadir os outros, não. A defesa será feita pelo Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo dará o dom da constância e da fortaleza nos momentos mais terríveis da provação. Ele também iluminará e dará a inspiração para que os cristãos encontrem as palavras justas para a defesa. Como disse, essa defesa não é uma mera palavra de eloquência, um discurso retórico. Na verdade, é um testemunho de fé, antes de receberem o martírio. A decisão da parte dos algozes, muitas vezes, já está tomada. Mas Jesus é a testemunha fiel. Os mártires se associam plenamente a esse único testemunho doado por Jesus na cruz. O fato mais doloroso é que a opção por Cristo e pelo seu Evangelho provoca divisão dentro da própria família. Isso aparece nos versículos 21 e 22. Mas também aí está a promessa de Cristo. No livro do profeta Miqueias, o profeta diz que quando as famílias se dividem por causa da fé, por causa de Deus, isso é um sinal da plenitude dos tempos messiânicos. Os cristãos sofrem perseguições, inclusive da parte de familiares e amigos. A celebração da memória de Santo Estevão, como proto-mártir do cristianismo, é um convite à nossa fidelidade, à perseverança da fé. Por isso que o texto se conclui com uma promessa: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Oremos então no dia de hoje por todos os mártires cristãos espalhados pelo mundo afora, especialmente na África, na Ásia e em vários países do mundo onde a fé cristã é perseguida. Que o Senhor também nos dê a graça da perseverança, da fidelidade, em meio, por exemplo, a críticas, a perseguições. Como Estevão morre nos Atos dos Apóstolos, capítulos 6 e 7, ele morre entregando a vida a Deus. Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. É essa a oração de Estevão. É bonito também perceber que quanto mais o cristianismo é perseguido, mais ele se expande, ganha em criatividade, em ousadia, na alegria de testemunhar o Evangelho. Guardemos esse bonito testemunho de Estevão e peçamos ao bom Deus a graça de também nós perseverarmos no nosso testemunho. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.